Vocês sabiam que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor Presidente da República, excelentíssimo Senhor Presidente da República, quer soluções inovadoras para o SNS, que, diz ele, continua a ser inestimável. Ora bem, inestimável, eu percebo que continua a ser, especialmente para ele e para os familiares dele, e em particular para o familiar dele, que já lhe pediu não sei quantas cunhas, a propósito do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, para conhecidos, para pessoas que, de certo, o seu doutor, que é o filho do professor Marcelo, o doutor Nuno, conhece, pessoas que ele estima e já, portanto, já pediu uma série de cunhas para o pai. Portanto, nesse sentido, é essencial portanto, é inestimável, ou até é estimável, que o SNS exista, pelo menos na perspectiva da família Rebelo de Sousa. Quanto àquilo, ao resto que o professor Marcelo disse a propósito do SNS, quando foi questionado sobre o assunto, disse que é preciso garantir a sustentabilidade e eficácia da saúde, do Serviço de Saúde Pública a longo prazo. Isso já é capaz de ser mais difícil de conseguir se o Serviço de Saúde Pública estiver atafolhado de cunhas, não é? Se a prioridade for dada a figuras de altíssimo relevo, como são as pessoas próximas do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, claro. E outras pessoas de igual ou próxima valia, de personalidades similares, que são uma minoria, e se o Serviço Nacional de Saúde se especializar em privilegiar uma minoria pertencente a uma espécie de casta, em detrimento do resto da população, é capaz a sua eficácia não estar tão assegurada, nem a longo prazo, nem a médio prazo, nem sequer a curto prazo. Uh, por isso, convinha que o professor Marcelo se decidisse. Se já percebemos que ele quer a continuação do SNS, convinha que não quisesse a continuação do SNS apenas para servir, ou sobretudo para servir os seus familiares ou os conhecidos dos seus familiares. E, e nesse sentido, era bom que o Sr. Presidente da República nos esclarecesse a propósito. Não vai esclarecer? Não, não vai. É evidente que não vai. Nunca acontece. O Sr. Presidente da República fala do SNS, agora que se comemoram, acho que são os 45 anos, como se ele não estivesse envolvido e o nome dele não tivesse sido arrastado para uma polémica eh, na qual também, que passa, sobretudo, pelo Serviço Nacional de Saúde. O professor Marcelo isso não comenta, comenta, ou diz, ou profere umas vacuidades, umas coisas assim vagas e genéricas, que ninguém, ou quase ninguém contraria, exceto no contexto em questão. No contexto em questão, aquilo que ele diz faz muito pouco sentido, ou fica-lhe mal dizer o que diz, ou mais valia estar calado. Uh, como tem estado calado no esclarecimento das tais cunhas, que são, não sei se são 14, são 15 cunhas, são 12, são muitas cunhas, são demasiadas cunhas que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa pôs ao pai, para que o pai ajudasse a desbloquear uma série de casos. Até que ponto o pai interveio nesses bloqueios, não sabemos, mas a coisa não não tem um ótimo aspecto para os lados de Belém. Isto tudo é uma espécie de introdução ao lenga-lenga do costume. Bem-vindos, boa noite ou bom dia, consoante a hora que estejam a ver isto. Uh, Começo por agradecer o patrocínio do Azeite Talismã, agradeço o patrocínio da Prozis, que oferece um desconto de 5, 10 ou 15% se vocês incluírem a palavra lenga-lenga no código de descontos, quando fizerem compras online na Prozis. E também aproveito para esclarecer que não está previsto para já o regresso do Tiago. O Tiago tem coisas para fazer e não está previsto que ele regresse imediatamente ou assim a curto, médio prazo à lenga-lenga do costume.
De vez em quando terei aqui convidados, como o José Bento da Silva, o Telmo Azevedo Fernandes, já passaram por cá. O Alexandre Mota também já cá esteve uma vez. De vez em quando haverá assim uns convidados para. Estou a dizer isto porque eu já vi que vocês se queixam disto ser aborrecido só comigo, ou pelo menos algumas pessoas queixarem-se disso. Uh, não. É o que é. Quem achar aborrecido pode simplesmente não ver. Quem não achar tão aborrecido assim, obrigado por ver. E já agora, se estiverem a ver e não tiverem subscrito o canal, façam a subscrição, porque não custou absolutamente nada, ou pelo menos materialmente nada, a não ser o peso simbólico de estarem associados a um canal, se calhar um bocadinho reacionário, ou que possa ser considerado assim, mas tirando isso não custa nada e acho que favorece a divulgação da Lenga-Lenga. O algoritmo do YouTube prefere canais que tenham, quanto mais likes e mais inscrições, mais subscritores tiver um canal, mais os respectivos vídeos são divulgados. Isso, pronto, é mais ou menos o que se quer. Agora, o tema do Lenga-Lenga de hoje não é o professor Marcelo. O professor Marcelo é assim uma espécie, começa a ser uma espécie de, como é que é de pôr isto, de adenda, de subcapítulo de cada lenga-lenga, porque há que comentar disparate que o professor Marcelo diz ou comete a cada semana. É mais ou menos inevitável que apareça algum, às vezes mais do que um, e isso fica sempre ali. Há um cantinho do Marcelo aqui na Lenga-Lenga do Costume, ou começa a haver um cantinho do Marcelo reservado na Lenga-Lenga do Costume. Fora do cantinho, o tema principal de hoje, acabei por poder ter falado nos telemóveis nas escolas, mas já escrevi sobre isso para o Observador. Podia ter falado de mais um outro assunto, a questão da Olivença, que também parece fascinante, mas preferi falar do debate das presidenciais americanas, o debate entre Donald Trump e Kamala Harris, ou a senhora Kamala Harris. Não vou estar a exagerar aqui nas pronúncias. O debate foi terça para quarta-feira, madrugada na hora portuguesa, ao horário nobre na hora da costa leste americana. E no debate, a doutora, sim, a senhora Kamala Harris ganhou. É evidente que ganhou e teria ganho de qualquer maneira. Nem que ela, é preciso dizer isto, nem que ela tivesse sido arrasada pelo senhor Trump e tivesse acabado o debate a fazer o pino, ela teria ganho de qualquer maneira, na perspectiva, pelo menos, dos mídias tradicionais, da grande maioria dos mídias tradicionais americanos, sei lá, dos grandes jornais americanos, ou dos que foram, em tempos, grandes jornais. Hoje sobra, em termos de isenção, que eu me esteja a lembrar, posso estar a ser injusto para algum, mas acho que não. Sobra hoje o Wall Street Journal, de resto, o New York Times, Chicago Sun-Tribune, o Los Angeles Times, todos esses jornais que já foram grandes, já foram bons jornais, hoje adotaram uma postura absolutamente partidária, inclinada, enviesada para um dos lados do espectro político local, e esses jornais, algumas televisões convencionais, as televisões de sinal aberto e por cabo, as principais televisões de informação, estou a falar da ABC, da NBC, da CBS, da CNN, todos esses mídias estariam preparados desde logo para dar a vitória a Kamala Harris. Como Kamala Harris, de facto, saiu-se melhor no debate, não custou nada a esses mídias transformar essa vitória numa coisa absolutamente avassaladora no bom sentido da campanha da senhora e numa coisa absolutamente desastrosa no sentido, na perspectiva da campanha de Trump. E em parte isso, se descontarmos o viés desses mídias, se descontarmos o viés desses mídias, em parte isso é verdade. Porque não que a senhora Kamala Harris tenha estado particularmente bem, ela falou por slogans, a maior parte dos slogans eram mentira, ela fez uma série de acusações ao Sr. Trump que nem sequer são verdadeiras, fez outras que são meias verdades, e outra coisa até estaria mais próximo da realidade. Mas a grande diferença é que o, a senhora Kamala Harris não foi escrutinada, e começou logo por não ser escrutinada pelos moderadores que estavam presentes no debate, era um senhor e uma senhora, a televisão em causa era, salvo erro, ABC, ou CBS, agora sinceramente já se me varreu, mas seria uma coisa ou outra não faria diferença. Uh, os moderadores do debate estiveram ali,
A parte que eles dedicaram ao escrutínio foi apenas ao escrutínio do Sr. Donald Trump. Então, o Sr. Donald Trump sempre dizia alguma coisa que não é que necessariamente fosse mentira, mas que o moderador ou a moderadora achavam que não era verdade, era imediatamente desmascarado em direto e ao vivo para 60 e tal milhões de pessoas que estavam a ver aquilo, pelo menos naquele momento, fora os que terão visto depois. A senhora Kamala Harris fartou-se de dizer mentiras, não me parece que tenha dito mais ou menos mentiras que o Sr. Trump, provavelmente, se calhar até disse mais, pelo menos detectou-se para aí, eu consegui detectar umas 7, 8 mentiras que a senhora terá dito, que não eram muito difíceis de contrariar ou de escrutinar, mas os moderadores não estavam para isso, a função deles era apenas contrariar o Sr. Trump e deixar explícito que o Sr. Trump é um mentiroso. O Sr. Trump mete muito, é verdade, o Sr. Trump é um pantomineiro, é um egocêntrico, é uma pessoa que eu, por exemplo, não gostaria, com a qual não gostaria particularmente de conviver, não parece que seja uma pessoa fascinante ou agradável, ou sequer possuir os mínimos de simpatia que exigíveis. Agora, o que se está o confronto aqui não é exatamente entre a simpatia, o caráter ou a bondade, propriamente, sobretudo a bondade de cada um dos candidatos, até porque também não parece que do lado da senhora Kamala Harris isso seja propriamente explícito. A senhora ri-se muito, ri bastante. No debate até nem riu tanto quanto costuma rir, mas ri bastante. Não parece ter também ali grande profundidade. Nenhum dos dois candidatos tem grande profundidade. A verdade é que as eleições americanas estão a ser disputadas por duas pessoas cuja densidade política e parece-me até intelectual não é espantosa. No caso da senhora Kamala, ela apenas se limitou a decorar slogans provocatórios que provocaram o Sr. Trump, e o Sr. Trump, muito infantilmente e muito estupidamente, diga-se, caiu na ratoeira. Não percebo como é que uma pessoa que, não sendo um político, já foi presidente dos Estados Unidos, portanto, tem experiência política, já anda nestas campanhas, é a terceira campanha seguida que faz, é a terceira vez que concorre à presidência, e não se percebe, eu pelo menos não percebo como é que o senhor apesar do seu ego, apesar da sua propensão para sair dos trilhos, se deixou provocar com tanta facilidade e entrou num certo desnorte durante o debate. Discutir agora se a questão de que os imigrantes haitianos no Ohio comem cães e gatos, parece ter sido o grande momento do debate, ou aquilo a que se reduziu todo o debate, não acho que seja o mais importante, se calhar um dia destes até se vai apurar que isso acontece. Agora, o Sr. Trump ganharia alguma coisa com isto, com afirmações como essa? É evidente que não, é evidente que ele extrapolou ali. Houve mais 2, 3, 4, 5 momentos em que o Sr. Trump, em vez de repudiar, de repudiar, rechaçar as acusações que estava a ser alvo e expô-las como as mentiras que muitas vezes eram, deu-se ao trabalho de tentar explicar. Ora, primeiro, num debate político não se tenta explicar dentro dos critérios e dos temas e do modo que o adversário quer que expliquemos. Isso, quando se tenta explicar no debate político, já dizia outro, está-se logo a perder. Ainda por cima, o Sr. Trump não se explicou muito bem. Mesmo quando tinha razão, mesmo quando era acusado de, sei lá, ter legado a maior taxa de desemprego delegado à administração seguinte, a maior taxa de desemprego desde a Grande Depressão, o que é mentira. Por exemplo, o Sr. Trump não se explicou bem. Agora parece que entrei em contradição que ele se devia explicar. Ele não devia explicar, ele devia tratar as mentiras como elas são e deixar bem claro ao público que se trata de mentiras. E isso não ficou muito claro. Ou seja, a senhora Kamala Harris pôde durante hora e meia eh, deixar cair em cima da cabeça do Sr. Trump uma série de mentiras, ou uma série de acusações, muitas delas falsas, e o Sr. Trump não se conseguiu livrar de praticamente nenhuma. Ele saiu de lá carregadinho de acusações, muitas delas falsas. Isso, naturalmente, prejudicou muito no debate. Ou seja, o Sr. Trump perdeu claramente o debate. Não perante uma tribuna espantosa, perante alguém que possui uma retórica imbatível, mas perante alguém que soube decorar as frases que podiam irritar o Sr. Trump, o Sr. Trump irritou-se. O Sr. Trump irritou-se e
nesse sentido, deixou a impressão errada. Estes debates, os debates políticos televisivos, sobretudo televisivos, tratam de impressão, não tratam de substância nenhuma. Não é que qualquer deles tenha grande substância, nenhum destes dois candidatos. Mas, portanto, mesmo no tempo do Nixon e do Kennedy, que eram figuras com outra textura, mesmo aí é conhecido toda a gente a história de que quem ouviu isto, eu estou a falar de Nixon Kennedy, porque foi o primeiro debate presidencial transmitido pela televisão. Quem ouviu o debate pela rádio declarou o vencedor Nixon. Quem viu o debate na televisão, na época, achou que de longe Kennedy ganhou. Isto também tem a ver com o aspecto, tem a ver com a forma, com as expressões, com a postura, com tudo isso. E nisso o Sr. Trump esteve nesse campeonato das impressões que se deixam, o Sr. Trump esteve mal. Esteve bastante abaixo da senhora Dona Kamala. Isso não há como negar, independentemente do que cada um representa ou deixa de representar. Eu tenho muito mais simpatia pelo eleitorado, ou por uma parte do eleitorado que está disposto a votar no Sr. Trump, do que pela maioria do eleitorado que está disposto a votar na senhora Kamala. Como figuras, nenhum nem outro me interessam especialmente, ou, quer dizer, interessa-me como candidatos a presidente dos Estados Unidos, país que estimo e que visito com alguma regularidade, mas só isso. Acho, por estimar o país, acho um bocadinho lamentável que os candidatos à presidência sejam estas duas figuras. Agora, não tenho grandes dúvidas de qual é, de qual das massas eleitorais me é menos antipática ou me é mais simpática. Isso é, em geral, aquelas pessoas que votam no Sr. Trump. Acho que embora o Partido Democrata, a Kamala Harris e como já antes Joe Biden vão angariar uma série de pessoas muito estimáveis, com certeza, vão conseguir o voto de pessoas altamente respeitáveis e pessoas que eu até leio, provavelmente com certeza, das quais compro livros e tal. Agora, a grande maioria, não digo a maioria, a grande maioria, mas digo muito do que simboliza, muito do que está explícito e implícito na candidatura da senhora Kamala Harris são, são fatores que não me são nada simpáticos nesse aspecto. Representa um advento, por um lado, ou desde logo, e isso não é apenas propaganda da campanha do Sr. Trump, parece-me ser a candidata mais à esquerda de sempre, com probabilidade de ser eleita Presidente dos Estados Unidos. Isso parece-me que os Estados Unidos podem ter o presidente mais socialista da sua história, e já estou a incluir o Franklin Roosevelt, que não andava muito longe de um certo socialismo mais ou menos mitigado. Não muito mitigado até. Mesmo outros casos mais recentes, mas parece-me que a senhora Kamala vai mais longe. Eu peço desculpa pelos meus cães que não se calam, não sei se estão a discordar do que eu estou a dizer, mas a verdade é que eles têm estado ali a ladrar e se calhar incomoda um bocadinho. Agora acho que, ou seja, a senhora Kamala, chegando ao poder, e um poder este será de facto, ora, ela parece que deve ter gente a manobrá-la, com certeza, não por ser mulher, mas por ser uma candidata fraca. Parece-me que, tal como em parte acho que o Sr. Biden também tinha, parece-me que há ali outros poderes, outros valores que se sobrepõem e que determinam o que ela pode ser como presidente ou não. Mas esses valores é que me assustam, sobretudo, porque não me parece que quem possa mandar ou influenciar demasiadamente uma presidência de Kamala Harris seja propriamente, esteja ligado a uma certa América que eu aprecio. Uma América de trabalho e de progresso, e de progresso no bom sentido e real do termo, de progresso tecnológico e uma série de virtudes que aquele país tem e que não me parece que sejam muito refletidos na candidatura dela, que é uma candidatura, se não, claro que é socialista, mas mesmo não queiramos chamar assim, é estatizante, é uma candidatura que traz consigo todo o peso e toda a alucinação deste movimento woke. É uma candidatura da qual, enfim, eu não gosto. Também não gosto da candidatura do Sr. Trump, mas aí é por ser o Sr. Trump. Não sinto nenhuma afinidade pelaquela criatura, mas sinto afinidade por muitas pessoas que provavelmente por falta de opções. O Partido Republicano se deixou tomar pelo Sr. Trump. Uh, ali uma espécie de aquisição hostil, mais ou menos hostil, e o Sr. Trump tornou-se inevitável dentro do Partido Republicano. E, portanto,
para além do caráter messiânico que a sua figura, mais ou menos misteriosamente, não acho assim um mistério tão grande, mas é curioso que o caráter messiânico que a sua figura acabou por adquirir, juntar-se a isso, se juntarmos a isso o facto de o Partido Republicano acabar por não ter hipótese de ter um candidato plausível, alternativo ao Sr. Trump, o Sr. Trump é o candidato da América que, apesar de tudo, eu prefiro. Há ali algumas Américas ou bocados da América que também vão votar no Sr. Trump e que eu não aprecio absolutamente nada. Agora, dentro de uma certa tradição a que os americanos chamam conservadora e que a mim não me diz, até não me diz muito, mas dentro desse conservadorismo, à maneira americana, estão também ali presentes a dinâmica que fez daquele país o país que é. E isso está muito, reflete-se muito mais. Ou seja, a América pode continuar muito mais a ser a América se o eleitorado do Sr. Trump levar a melhor, e não digo exatamente o Sr. Trump, mas digo o eleitorado do Sr. Trump, e se o Sr. Trump se também, é preciso dizer, se portar bem na presidência, como se portou da primeira vez que passou por lá. Uh, menos no fim. Menos no fim. O Sr. Trump, neste debate, e não vou deixar de falar nisso, não conseguiu ser tão claro quanto seria desejar a propósito da invasão do Capitólio. E eu tenho a convicção, ou tenho uma fezada que o Sr. Trump não queria propriamente que o poder fosse tomado à força, mas queria que houvesse baderna suficiente para que, no meio da confusão, saísse a ideia de que as massas estavam com ele na recusa da derrota presidencial. Depois é que eu acho que lhe fugiu um bocadinho ao controle. Agora, isso aconteceu, não sei, é um palpite, não sei se aconteceu exatamente assim. Ele tentou justificar-se agora no debate como é que isso tinha acontecido, ele tentou mostrar que não tinha culpa, não acho que tenha sido suficientemente claro na matéria, até porque o seu compromisso com a infeliz invasão do Capitólio não existe. Houve uma espécie de compromisso. Ele não apelou à invasão de coisa nenhuma, pediu manifestações pacíficas e tal, mas há ali no meio dos tweets que ele publicou nesse dia, nessas horas, há ali algumas contradições e há ali coisas que não deviam ter sido ditas, e depois houve coisas que não deviam ter sido feitas. Agora, também é preciso, vamos aqui relativizarmos tudo isto um bocado. A invasão do Capitólio é absolutamente inadmissível. É, com certeza. Agora, é preciso que as pessoas recuem 4 anos em relação a 2020, que é o início de 2021, e se lembrem, do que aconteceu quando o Sr. Trump foi eleito em 2015. Do que aconteceu não num dia específico, num 6 de janeiro específico, mas durante semanas a fio. E depois recorrentemente de vez em quando. Ou seja, uma parte da América, a parte da América que se sentiu derrotada nas eleições em que o Sr. Trump ganhou a Hillary Clinton, saiu às ruas a não admitir aquela derrota. Não foram umas dúzias de excêntricos com os capacetes Viking a invadir o Capitólio, foram muitas pessoas a mostrar aos gritos e aos berros e às vezes através de ações um bocadinho mais consequentes materialmente, a mostrar que não admitiam, não aceitavam aquele resultado eleitoral. O berreiro durou semanas e ninguém achou que a senhora Hillary Clinton estava a apelar a uma espécie de insubordinação das instituições, uma espécie de, ou melhor, a um derrube das instituições, uma espécie de sublevação popular, não estava e não fez diretamente porque não foi preciso, porque nisso os democratas sabem fazer a coisa com uma subtileza que o Sr. Trump é incapaz de ter. O Sr. Trump pode ter muitas virtudes, muitos defeitos, a subtileza não é nenhuma, não está em nenhum deles, não é de certeza uma virtude ou um defeito do Sr. Trump. O Sr. Trump não é subtil, não foi na altura do Capitólio, não foi agora na altura de explicar. Agora, achar que são os apoiantes do Trump que querem derrubar, que não estão dispostos a aceitar transições democráticas, sim, já falei até com americanos que me disseram isso, que não estão dispostos a aceitar outra eleição roubada. Agora, tenho noção, muito, por muito
cordiais que fossem essas pessoas com quem falei e tal, pessoas muito decentes no trato. Tenho a noção que essas pessoas não são representativas, ou tenho a ideia de que não são representativas e que se houver uma derrota do Sr. Trump nas eleições de novembro, que não, realmente não sairão centenas de milhares de americanos armados para as ruas a tentar anular o resultado das eleições ou impedir que haja uma transição de poderes como deve haver numa democracia. Não acredito nisso. Não sei o que o Sr. Trump irá dizer com certeza, se perder, irá dizer ali umas atuardas quaisquer. Não vou comparar teorias de que as eleições estão a ser roubadas, e mesmo que estivessem ou que fossem roubadas, acho que é muito mais prejudicial para um regime, a menos que as provas fossem absolutamente explícitas, fossem absolutamente claras desse roubo, é muito mais prejudicial a um regime entrar numa espécie de guerra civil ou de proto-guerra civil, do que um candidato, mesmo com algumas reservas em relação a alguns pormenores dos resultados eleitorais, uh, acabar por admitir que, pronto, que abdicar, aceitar a vitória do adversário. Isso aconteceu, por exemplo, nas eleições. Já ouvi dizer que estas eleições de Trump-Kamala, que serão as mais renhidas de sempre, são sempre as mais renhidas desde as anteriores. Uh, Desde as anteriores, que foram as anteriores mais renhidas. E as anteriores mais renhidas, duvido que aconteça tamanho equilíbrio nestas, foi a eleição em 2000, entre George W. Bush e Al Gore, em que aquilo acabou por ser decidido quase ao voto aos últimos votos da Flórida, que foram quase contados um a um para decidir o resultado eleitoral. E quando houve a recontagem, houve a partir de um certo momento, houve um ponto, um instante em que o Sr. Gore admitiu a derrota. E isso eu acho que é importante. O Sr. Gore podia não estar convencido de que tinha perdido legitimamente, uh, e muitos dos seus apoiantes e dos seus eleitores não estavam convencidos disso. Houve baderna nas ruas, houve essa coisa toda. Mas é importante que um candidato num país que se quer civilizado, é importante que um candidato saiba o momento de reconhecer que, mesmo não da forma, mesmo não tendo a convicção profunda de que isso aconteceu, mas reconhecer que perdeu. É melhor que reconhecer que se perde quando não tendo a certeza de que se perdeu, do que na dúvida de que se perdeu, instigar uma espécie de revolta popular que pode originar os maiores horrores. Uh, os democratas souberam fazer em 2020, em 2015, peço desculpa, em 2015 para 2016, os democratas, muito subtilmente, lá está, souberam fazer isso com face à vitória do Sr. Trump. Não conseguiram impedir a transição de poder, naturalmente, tal como os invasores do Capitólio também não impediram a transição de poder. A América ainda não é propriamente, ainda não é Bolívia, não é? Mas o que aconteceu de errado num lado aconteceu até com outras proporções, com outras dimensões, só não estava o Capitólio envolvido, mas as dimensões foram outras e aconteceu do lado dos democratas. O que não houve, lá está, foi o tal escrutínio. A baderna pública, a insurreição pública, o barulho que se fez contra a vitória de Trump, a não reconhecer a vitória de Trump, não foi tomado pela imprensa, pelos mídias tradicionais, como uma espécie de afronta visceral à democracia. O ataque ao Capitólio foi. Ambas, ambos os eventos, ambos os fenómenos foram ataques à democracia, com certeza. A democracia, em última instância, acabou por ganhar. Mesmo que pode ter havido ali uma sonegação de um voto aqui, de um voto acolá, ter havido pequena ali, ter havido coisas de que nós não temos nunca e nunca vamos ter provavelmente a certeza de que aconteceram. Apesar disso, é mais importante que uma democracia, que numa democracia a transição de poderes decorra com a maior naturalidade possível. Em 2020 não decorreu, 2020 para 2021, não decorreu assim, como em 2015 para 2016 também não tinha decorrido assim. Para acabar, o que é que o Sr. Kamala ganhou o debate, o Sr. Trump perdeu o debate, o Sr. Trump já perdeu as eleições? Não acho. Sinceramente, não acho. Acho que é capaz de haver ali um bocadinho mais, uma percentagem um bocadinho superior de favorável à Sra. Kamala de ganhar,
não digo o voto popular, isso provavelmente até tudo indica que até irá ganhar, mas isso a Hillary Clinton também ganhou o voto popular e perdeu o colégio eleitoral. Ou seja, perdeu as eleições, que é assim, é o colégio eleitoral que decide a presidência nos Estados Unidos. Ah, na parte do que as sondagens têm dito, e sobretudo as sondagens Estado a Estado, e sobretudo as sondagens dos Estados que podem decidir, que vão decidir as eleições, que são 6, 7, 8, no limite 9 Estados. As sondagens pós-debate não trazem resultados muito diferentes das sondagens pré-debate. A coisa está de facto equilibrada, não que seja necessariamente a eleição mais renhida de sempre, mas a coisa de facto está equilibrada. Agora, há ali um pontinho ou outro que se nas sondagens, pelo menos, não é? E podem pôr aí nos comentários o que vocês acham das sondagens e a vergonha que as sondagens costumam ser e tal, mas apesar de tudo, as sondagens servem para dar uma ideia das coisas. E a ideia que as sondagens americanas deram no pós-debate é que a senhora Kamala, em alguns estados decisivos, dos estados que podem mudar, podem votar a democrata ou republicano, a senhora Kamala terá ganho alguns pontos graças ao debate que houve e que parece que não voltará a haver, porque o Donald Trump já disse que não voltará a debater. Já fez 2 debates e não haverá o terceiro. Mas parece que as sondagens refletem foram. O debate foi muito positivo para Kamala Harris. As sondagens são um bocadinho positivas para Kamala Harris no pós-debate. Ainda faltam quase 2 meses para as eleições e ainda faltam não, pode acontecer muita coisa, pode não acontecer absolutamente nada. São umas eleições ou uma campanha eleitoral que não sei se já ninguém se lembra ou já ninguém se recorda, até porque dizem do lado democrata muita gente a explicar que aquilo foi tudo encenado, mas é uma campanha em que um dos candidatos foi alvo de um atentado. Ainda levou com um tiro de raspão. Isso no debate, praticamente, houve ali uma frase quase em surdina do Senhor Trump, ou quase apagada dos microfones, uh, pela ABC ou pela CBS, sobre o atentado, mas não foi tema de todo do debate, por exemplo. Portanto, isso aconteceu um atentado, não estou a dizer que durante a campanha, ou que os 2 meses que faltam, ainda pode acontecer, ou possa acontecer outro atentado, mesmo que possa, mas acho que pode acontecer ainda muita coisa e acontecer aquilo que também já tem acontecido, que é a imprensa ou os mídias, as televisões e tal, tradicionais, a grande maioria dos mídias tradicionais americanos inventaram Kamala Harris enquanto candidata plausível. No momento, praticamente nos 5 minutos seguintes à desistência de Joe Biden, ela foi entronizada de repente como uma candidata fabulosa, uma coisa que a América não podia e o mundo não podiam esperar melhor. Uh, Pouco antes, dias antes, semanas antes, meses antes, a senhora Kamala Harris era um embaraço para o Partido Democrata. Às vezes um embaraço tão grande quanto o senhor Biden, mas o senhor Biden tem a justificação, ou tem a atenuante do seu estado de saúde, não é? A senhora Kamala Harris parece-me altamente saudável, não será por aí, mas muito rapidamente se conseguiu pegar numa vice-presidente absolutamente medíocre e que passou 3 anos e meio do seu mandato a disparar clichês bastante ridículos, bastante embaraçosos. Há ali coisas que dão pena quase de ver. Mas a partir do momento que Joe Biden deixou de ser o candidato e se percebeu que a candidata iria ser Kamala Harris, ou a partir do momento que os mídias resolveram decidir que a candidata era Kamala Harris, os mídias construíram ali a partir de muito pouca matéria-prima, construíram ali uma candidata extraordinária. A revista Time deu-lhe logo uma capa que é basicamente o oposto, essencialmente o oposto daquilo que já tinha feito com uma capa de há uns anos, que dedicou ao Senhor Trump. Na capa do Senhor Trump, a figura de capa mete medo. Na capa dedicada a Kamala Harris, é uma capa absolutamente solene e presidenciável. Vou pôr assim as coisas. Ou seja, isto, no que diz respeito ao sistema político e à influência que o sistema político tem hoje, ou à subalternização do jornalismo ao sistema político que existe hoje nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, infelizmente, eh, para todo o sistema, este sistema entre aspas, a Kamala Harris já ganhou as eleições.
Sucede que, e nisto o debate ainda, claro que favoreceu e favoreceria de forma até decisiva se não existisse uma outra realidade relativamente nova, que são as redes sociais, que é a internet, que é o facto de as pessoas poderem expor verdades, mentiras, meias verdades, patranhas, factos, o que quiserem, mas poderem fazê-lo, poderem expô-lo com liberdade. E isso impede que a vida política e que a análise da vida política e do sistema político estejam limitados aos mídias tradicionais. Ou seja, a senhora Kamala pode acusar o senhor Trump de uma falsidade num debate, o senhor Trump pode se explicar muitíssimo mal e sair e deixar boa parte do público desse debate a impressão de que a senhora Kamala tem razão e que ele de facto cometeu a patifaria, ou o que quer que seja de que ela o acusa, mas depois nas redes sociais há maneiras de desmontar isto. Tal como há maneiras de, quando se a acusação for verdadeira, tentar manipular a coisa para tentar para parecer que a acusação é falsa. Há maneiras de fazer tudo, ou seja, mas o importante não é que seja verdade ou que seja mentira. Isto estou a falar só em relação às redes sociais. Não, o mais importante não é que as pessoas possam dizer verdades ou dizer mentiras. O mais importante é que as pessoas possam dizer coisas. E entre umas e outras, depois cabe a quem consome aquilo estar a selecionar e deixar-se influenciar mais ou menos pelo que lhe parece sensato, pelo que lhe parece meio alucinado, e dar os descontos devidos e tentar chegar a um entendimento de uma determinada situação. Ou seja, noutro, noutro contexto em que não houvesse internet, não houvesse redes sociais, não houvesse alternativa aos mídias tradicionais, que nos Estados Unidos estão quase todos do mesmo lado, a vitória da senhora Kamala no debate teria decidido as eleições. No caso presente, não. Talvez o pouco impacto do debate, ou do resultado do debate, do desfecho do debate, nas sondagens se deva também a isso. Talvez não se deve com certeza só a isso. O grande, independentemente de qualquer outro fator ou qualquer outro critério de avaliação, a verdade é que a esmagadora maioria dos candidatos, dos eleitores que iam votar na Sra. Kamala, continuaria a votar nela, independentemente do resultado do debate. A grande maioria dos eleitores que ia votar no Sr. Trump continuará decidido a votar no Sr. Trump, independentemente da forma como o debate decorreu. Mas o facto de haver uma alternativa a um certo jornalismo, àquilo que antes se chamava jornalismo, e que hoje é, infelizmente, isso a mim custa-me bastante, porque eu gosto muito de jornalismo. Uh, Hoje, infelizmente, está digo, pelo menos em boa parte, numa parte excessiva, dedicado a servir uma espécie de pensamento comum, da qual a heresia ou a blasfémia, qualquer pessoa se afastar, uma espécie de massa de pensamento comum, de um bloco de pensamento, que é difundido pelas televisões, pelos jornais, pelas rádios, uma espécie de opinião mais ou menos pública, em que define o que é o aceitável. E tudo o que sair daí é absolutamente inaceitável. O Sr. Trump enquadra-se naturalmente na parte do inaceitável. E é por isso, e só por isso, para mim a única virtude que eu consigo discernir no Sr. Trump, em termos de virtude política, é o facto dele ter contra si aquilo que de pior existe na vida política contemporânea, o viés, a sujeição a um mainstream mais ou menos asfixiante, a necessidade de se impor cercas, vedações, linhas vermelhas ao discurso das pessoas, o pânico em volta das pessoas se poderem exprimir livremente, por exemplo, no Twitter, e o ódio que uma figura como Elon Musk desperta só porque comprou uma rede social e permite que, mais ou menos toda a gente, em geral, possa dizer o que quiser nessa rede social. Isso, hoje, estarmos, podermos dizer o que quisermos numa rede social é considerado fascismo. É estranho, mas é assim. E é assim também que aproveito para me despedir por hoje, isto já vai um bocadinho comprido. E temos ainda bem umas 7 semanas até às eleições americanas, presidenciais americanas, que prometem que pelo menos podem não ser muito elevadas, podem não ser de grande elevação, podem não ser muito sofisticadas, dado o perfil dos candidatos em disputa, mas pelo menos prometem ser interessantes. E
Se uma coisa tem interesse, já não é má de tudo. Até para a semana.